a gente vai falar agora um pouco de geografia. E a gente começa falando de climograma. A gente sabe que no climograma as barras representam as chuvas, ou seja, o índice pluviométrico, e a linha representa a temperatura. Se eu estiver falando, por exemplo, de um climograma de um clima tropical, eu sei que no inverno eu tenho menores temperaturas e menores índices pluviométricos. Então eu sei que onde a minha linha tiver um declive, as minhas barras também vão estar menores. Agora, por exemplo, de um clima equatorial, eu sei que eu tenho chuvas bem distribuídas ao longo do ano e altas temperaturas também ao longo de todo o ano. Então eu vou ter grandes barrinhas e a linha variando muito pouco, sempre bem alta, tá? Vamos falar agora um pouco de vegetação. A gente começa de vegetação, a gente fala de uma vegetação xerófila. Vegetação xerófila é aquela vegetação que ela é adaptada a clima seco. Então, geralmente, se a sua folha vai estar convertida, ou um espinho, ou vai ter alguma outra adaptação que vai fazer com que evite a perda de água dela. Porque clima seco, pouca chuva, a planta tem que conservar água. Então, ela é xerófila porque ela é adaptada a climas secos e possui características, ou seja, na sua estrutura, que são adaptadas a esse tipo de clima mesmo, tá? A massa polar atlântica, né? Quando a gente fala agora um pouco de massas de ar, a gente sabe que as massas de ar são o constante movimento da atmosfera. E quando tem um choque de duas massas de ar, eu tenho o que a gente fala de frente. Essa frente pode ser fria ou pode ser quente, né? No inverno, as massas de característica fria vão ganhar força, que é o caso da massa polar atlântica, que é uma massa que surge principalmente no sul do Oceano Atlântico e vai ganhar força principalmente na região sul e sudeste brasileira. Ela chega até a região norte do país, né? E ela cria um fenômeno conhecido como friagem. O que seria friagem? Rápida queda de temperatura durante alguns dias. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um verão, essas massas vão estar inativadas e as massas polares de característica quente vão ter mais força. Ou seja, as características frias vão ser realocadas e as que têm característica quente de aumentar a temperatura que vão ter mais influência no território, tá bom? Agora, vamos relacionar a ocupação humana e o desmatamento da vegetação. Quando o ser humano ele quer ocupar um determinado espaço, ele precisa desmatar. Para construir casas, para construir, por exemplo, até para criar uma cidade. Antes de ter uma cidade, eu tinha floresta, que eu tive que desmatar para ter ocupação ali. Então, a ocupação humana só acontece com desmatamento, como, por exemplo, é o caso da Mata Atlântica. Também nós temos desmatamento em relação a interesses do ser humano. O que seria isso? Eu quero, por exemplo, produzir papel. Eu quero produzir eucalipto. Eu tenho muitas produções que eu tenho um grande extrativismo vegetal e que eu tenho um grande desmatamento para gerar riqueza, para gerar capital. Então, eu também não tenho associação ao desmatamento do ser humano. Agora, falando mais de tipos específicos de vegetação. Primeiro, a gente tem a taiga. A taiga, ela é muito característica, também conhecida como floresta de coníferas. Ela é muito característica em regiões da Europa, uma parte da Ásia e principalmente da América do Norte. Canadá e Estados Unidos, essa vegetação é muito encontrada. É que a gente chama de floresta de coníferas, que eu vou ter os pinheiros e que as plantas delas, elas são adaptadas, a gente fala que elas são acicfoliadas, porque elas são adaptadas para evitar o acúmulo de neve. Se eu tivesse uma folha normal, essa folha normal, a neve ia bater, a planta ia quebrar, porque ela não ia suportar, né? A folha ia quebrar. Então, tem folhas acicfoliadas, que elas são adaptadas de forma mais fina para evitar esse acúmulo de neve. As árvores são bem grandes, ou seja, eu tenho porte arbóreo predominando, né? Porque a gente sabe de 3 portes: herbáceo, bem baixo, arbustivo médio e arbóreo alto. Então, a gente tem um porte arbóreo, são árvores grandes. Os pinheiros é a principal vegetação conhecida desse tipo, tá? Agora a gente vai falar um pouco do cerrado. O cerrado aqui no Brasil ele é conhecido como uma savana brasileira. Ou seja, as mesmas características que eu tenho na savana africana, eu tenho no cerrado aqui no Brasil. As árvores são retorcidas, ou seja, os troncos são retorcidos, tá? O solo ácido, principalmente o solo do cerrado, ele é bem ácido. E aí eu preciso da calagem. Calagem é um processo que vai tratar ali o solo ácido e vai torná-lo
mais básico, vamos dizer assim, mais neutro, tá? A gente tem cascas grossas. Uma característica muito importante do cerrado é que a gente tem muita ocorrência de incêndio, principalmente incêndios naturais mesmo. Por ser áreas mais secas, focos de incêndio são muito fáceis de serem criados. Então, as folhas, né, a vegetação, ela é toda adaptada para esses incêndios constantes que a gente encontra no cerrado. Então, são todos a folha mais grossa, a casca mais grossa, tá? As raízes são bem profundas, principalmente por ser uma área de vegetação de clima um pouco mais seco. As raízes são mais fundas para tentar buscar água nos lençóis freáticos, tá? E por último, ela é tropófila. O que é tropófila? A gente fala que tem duas estações bem definidas, né? Uma seca muito abundante e uma chuva muito abundante. Então, por isso que toda a vegetação também é adaptada em questão disso. Vai ter período que ela vai receber muita água e período que ela vai ter falta de água, tá? Outra que a gente vai falar agora é a caatinga. A caatinga, ela tem uma vegetação xerófila, como a gente já falou, que a xerófila é adaptada ao clima seco, ou seja, para evitar perder água. Então, essa é a vegetação adaptada à caatinga. É espinhosa. A espinhosa é a mesma coisa que seria de vegetação xerófila. A vegetação xerófila é que eu tenho as folhas convertidas em espinhos. Espinho, eu vou perder menos água. Se eu perco menos água, eu armazeno mais e eu consigo adaptar e sobreviver nesse clima de seca. Outro ponto que a gente tem é que as raízes são profundas, também por essa questão de seca. Preciso de raiz profunda para tentar buscar água lá no lençol freático, tá? E aí, principalmente, é encontrado no Nordeste brasileiro. A caatinga é muito característica do Nordeste. Outro tipo de vegetação agora que a gente vai ter é a floresta equatorial. Floresta equatorial, a gente conhece bastante as características dela, que a gente sabe, árvores de porte muito grande, ou seja, porte arbóreo, são muito densas, ou seja, eu tenho árvores muito próximas uma das outras, e na maioria do ano, são sempre verdes. Então, elas têm essa característica de geralmente ser verdes. As árvores são grossas, tá? E muito densas. Então, quando a gente vê uma floresta equatorial por cima, a gente vê só o topo das árvores, muito próximos uma das outras, tá? A gente tem muitos animais de pequeno porte, né? E a gente sabe que nessas áreas a gente vai ter, então, muita sombra, se tem muito porte. Então, também são tipos de vegetações menores, mais herbáceas, mais rasteiras, de flores, e também de animais adaptados a essa sombra constante. Além disso, a gente tem um solo pobre. Se eu fosse querer fazer uma plantação específica para tirar algum nutriente ou para tirar alguma característica específica, os solos da floresta equatorial são pobres, não são bons para produzir, tá? Principalmente no norte do Brasil, a floresta equatorial que a gente conhece, tem muito contato, é a Amazônia. A gente tem também a mata de araucária. A mata de araucária é o pinheiro brasileiro. Sabe a floresta de coníferas que a gente encontra principalmente lá no norte, né? Europa, norte da América, a gente encontra aqui como mata de araucária. Seriam os pinheiros, a planta adaptada, nesse caso não é para evitar acúmulo de neve, porque a gente não tem neve, mas as plantas sofrem adaptações também. Ela é muito devastada, né? Os pinheiros atualmente são muito explorados. Então, essas florestas, né, essas matas e esses lugares que têm essas características de pinheiro, de vegetação, pinheiro a gente sabe que é aquela árvore que dá aquele fruto, a pinha, né? Então, elas são muito devastadas, tá? E, além disso, os troncos são retos. Ou seja, é muito bom para construir casas. Mais um motivo que a gente pode colaborar para o desmatamento desse tipo de vegetação, que é muito encontrado no sul do Brasil, tá? Outra característica que a gente vai falar agora um pouco é dos fatores que influenciam na temperatura. Nós temos 3 fatores principais que influenciam na temperatura. Altitude, ou seja, quanto mais alto, eu sei que menor vai ser minha temperatura e mais rarefeito vai ser o ar, certo? Então, se eu, por exemplo, moro no topo num pico de uma montanha, eu sei que eu vou sentir muito frio lá, porque quanto maior a altitude, menor é a temperatura, tá? Outra coisa é a latitude. Latitude a gente sabe que menores latitudes são mais próximos da linha do Equador e maiores altitudes são mais próximos dos polos, ou seja, mais distantes da linha do Equador. Então, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é. E quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Então, menores latitudes,
quente, maiores latitudes, frio. É sempre associar polo é frio, latitude alta. Equador é quente, latitude baixa. Então, é sempre lembrar dessa associação. E outro ponto é a maritimidade e continentalidade, que são fatores que influenciam muito na variação de temperatura. Ou seja, quanto mais perto do mar, maritimidade, menor a temperatura vai variar, porque eu vou ter a influência das correntes marítimas. E quanto mais perto do continente, mais dentro do continente, quanto mais lá dentro do continente, e fico mais próximo, mais em regiões menos água, vamos dizer assim, mais interiores, maior vai ser a minha variação de temperatura. Porque eu tenho outras influências, outras correntes, outras massas de ar e outros fatores que estão influenciando ali. Então, continentalidade e maritimidade determinam que, quanto mais próximo do mar, menor é a minha variação de temperatura. Além disso, por último, a gente tem o ciclo da água. E a gente sabe que a água tem seu ciclo. Ela evapora, aí ela condensa e precipita. E uma característica muito importante que a gente percebe atualmente no mundo é que os mares Aral e o Mar Morto, eles possuem rios que estão abastecendo. E esses rios estão sendo muito explorados. A água dele está sendo muito utilizada para outras questões. Como a água do rio está sendo muito utilizada e a água continua o seu ciclo, evapora, condensa, precipita. Mas eu tenho menos água para recarregar os mares continuam nesse ciclo, automaticamente eu tenho menos água. Se eu tenho menos água, vai ocorrer uma diminuição desses mares. Por isso que a gente percebe hoje que o Mar Morto e o Mar Aral diminuíram de tamanho consideravelmente. É por essa questão. O ciclo continua, mas eu não estou repondo a água ali através dos rios, porque eu estou usando isso para outras coisas. E aí eles diminuem e o nível de sal, ou seja, a salinidade daquela água aumenta. Porque eu vou continuar com a mesma proporção de sal, só que para menos água. Tá? É isso, muito obrigada. Se quiser só chamar e dá um like e se inscreva no nosso canal.